E aí pessoal, aqui é o Léo do Programação Simples e eu vou ensinar para vocês hoje como extrair de forma simplificada os dados da PNAD sem precisar de um pacote externo ou alguma coisa muito mirabolante. Se você gostou dessa ideia, se inscreve no canal e curte o vídeo e fica comigo que você vai aprender agora. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar a PNAD. A gente vai vir aqui no site do IBGE, vamos em Downloads, Microdados, vocês vão escolher o ano que vocês querem, eu vou baixar o mais recente, que é 2015. Vamos baixar primeiro esse documento aqui, esse arquivo zip, que se chama dados, que é a nossa base de dados de fato da PNAD, e leitura em R. A gente não precisa baixar esses arquivos zip aqui do dicionário, porque o leitura em R já tem o dicionário no formato de base de dados do R, que é o que a gente precisa. Então, feito isso, a gente vai vir aqui, né, extrair os dados. Vocês vão ter aqui, quando extrair os dados, a pasta dados vai ter isso aqui, domicílio e pessoas, que é a base de dados de domicílio e de pessoas em TXT. E vão ter também aqui, nos dicionários, na leitura em R, vocês vão ter esse documentozinho aqui, que é o DIC PNAD 2015.rdata. Aqui é que está o nosso dicionário de fato. Então, o que a gente vai fazer aqui no R? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora no R é carregar o pacote Reader, que é o que vai ler a nossa base de dados. Então, vamos lá. A gente dá um Library, Reader. Depois a gente vai colocar o local onde está a base de dados da PNAD. A minha está em Downloads nessa pasta aqui, 2017, não sei o que lá, dados, que é essa daqui, ó. Vamos ver aqui. 2017, dados. A base está aqui. Vamos dar um set WD, que significa para você colocar onde é a sua pasta de trabalho. Dá um Enter, pronto. Agora o R entendeu que a pasta de trabalho está lá. E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou ler a pasta de domicílios, porque ela é a pasta mais simples, né? Vamos lá na nossa base de dados e vamos abrir agora o nosso dicionário no R. Olha aqui. Cliquei aqui, ele já vai perguntar se eu quero abrir os dados. Vou dar um sim. Como a gente está fazendo de domicílios, a gente vai nessa DICDOM aqui, 2015. Vamos dar um clique aqui. Está aqui, é isso que a gente precisa. O início de cada uma dessas variáveis e o final, o tamanho dela, né, no caso. E aqui a gente também tem o código e o que significa cada uma, certo? Geralmente, o que a gente faz? A gente carrega só as colunas que nos interessam, certo? Você não carrega a base de dados todos. Então, eu vou ensinar primeiro como se carrega apenas algumas colunas específicas. Aqui, eu vou pegar, obviamente, o ano, a UF e a gente tem o tipo de domicílio aqui. Temos também o tipo de entrevista, a unidade de federação, que é o F, e o ano de referência. A gente precisa disso aqui. Vamos lá? Agora fazer isso. Então, primeiro eu vou chamar a base que eu quero criar do nome que eu quiser. Eu chamei de base, porque fica mais simples. O comando é esse read underline FWF. Aí aqui a gente vai dar um file e você vai colocar entre parênteses aqui o nome do arquivo que você quer, do arquivo da PNAD aqui, ó. O meu é dom2015.txt. Olha aqui, eu coloquei aqui entre parênteses, opa, aqui. Botei vírgula e daí eu vou especificar quais são as colunas que eu quero tirar. Então vamos entender como é que funciona. Para especificar as colunas que eu quero da base, eu vou usar esse comando fwf underline calls, que é das colunas com valor fixo, né, localização fixa. Daí eu vou abrir o nosso parênteses aqui e como que isso funciona? Eu coloco o nome da variável e a posição dela inicial e a posição final. A variável, aí eu coloco uma vírgula, a próxima variável igual posição inicial, posição final e assim por diante, certo? Se o nome for composto, eu vou colocar entre aspas. Aqui é um nome composto, aí eu boto igual, posição inicial, posição final. Então vamos entender aqui. O ano. A posição inicial do ano, a gente vai olhar aqui, ó. O ano ele começa na posição 1 e o tamanho dele é 4, então ele acaba na 4. Olha aqui. Então ele começa na 1
e vai até a 4. A UF, ela começa na 5, e como ela tem o tamanho 2, ela tem só a 5 e a 6. Então ela começa na 5 e vai até a 6. Entrevista começa na 16 e acaba na 17. E assim por diante. Vamos fazer isso aqui. Vamos dar um Ctrl Enter aqui. Pronto, vai aparecer isso aqui com a especificação, qual é o tipo de coluna, beleza? Aqui a gente vai abrir a base e vamos olhar aqui, olha só. Então, aqui a gente já tem a coluna do ano, da UF, da entrevista e o tipo de domicílio. Então, galera, vocês aprenderam facilmente como que a gente importa as variáveis específicas da PNAD. Agora a gente vai aprender como que a gente importa a PNAD inteira. Bom, eu vou conseguir fazer isso aqui fácil para domicílio, porque são poucas observações. Como vocês podem ver aqui, o TXT da variável de domicílios, ela tem 35 megabytes, enquanto de pessoas tem 331. A gente vai ter o dicionário diferente para pessoas aqui também, ó. Vocês vão fazer da mesma forma, só que vai mudar. Como o tamanho do dicionário da base de pessoas é muito maior, vai demorar. Então é mais fácil fazer para domicílio para vocês. Então vamos lá. A gente já fez essa leitura por variável. Acho que isso vai sanar a vontade de 80% das pessoas. Então a gente agora vai importar a base inteira. Vamos fazer isso aqui. Bom, se você não tivesse um probleminha com o dicionário não, com a forma que eles montaram essa base de dados, seria fácil assim. Você colocaria o mesmo comando aqui inicial, né, read fwf, onde o arquivo, e daqui você colocaria esse comando, fwf widgets. Você pode especificar isso à mão, mas como a gente tem o dicionário aqui, e ele faz parte dessa base Dicdom 2015, a gente vai retomar ele aqui, ó, porque você tem que falar o tamanho de cada uma das variáveis aqui, né? Widgets é a largura de cada uma das variáveis. Como aqui a gente já tem, né, o tamanho aqui, eu só pedi para ele chamar esse vetor aqui, ó, dessa base Dicdom, o vetor tamanho. Era só importar isso aqui que a gente criaria a nossa base nova, olha aqui, ó. Ela teria todas as variáveis, só que tem um probleminha que eu detectei aqui, olha só. Vamos dar um table aqui nessa variável aqui, início, mostrando onde começa cada uma. Olha aqui. Se você perceber, o início, começando na quinta casa, tem duas variáveis. Isso é um problema. Por quê? Olha aqui onde está esse problema. Eles colocaram a UF começando na 5, né, e tendo 2, porque na unidade de federação ela começa na 5 e tem o tamanho 2. Só que o número de controle também começa na 5. E tem 8, o tamanho deles são 8 casas, né? Então, os dois primeiros estão pegando a UF e o resto são os códigos de controle. Isso aqui ficou mal feito por eles. Então, se você importar direto, vai ficar tudo ferrado para frente. Você vai estar importando errado. Para fazer isso da forma correta, você vai ter que especificar direitinho a mesma coisa que o de cima aqui, né? Vai colocar aqui no FWF Widgets e aqui, olha só, você vai especificar a variável igualzinho, Dicdom 2015, tamanho, só que a gente vai pular, né? Vai remover aqui dessa variável, dessa base aqui, a segunda linha. A gente vai pular, para não ter esse problema. A gente já vai pegar aqui essa aqui, vamos pegar a primeira desse vetor início, né? Opa, eu abri o errado, mas tudo bem. E vamos pegar o do terceiro em diante, que aí corrigir esse problema. Aí como que você faz isso? Você vai colocar um colchete, C, né, que é de combinar, vai pegar a primeira, né? Vai botar C, abre aspas, abre parênteses, vai colocar a primeira linha, depois vírgula, aí a terceira. E esse último comando aqui, nrow, é o número de linhas que tem nessa base aqui, Dicdom, né? No caso é 85. Você vai da linha 3 até a linha final dessa base, que é o Dicdom, que é a linha 85, certo? Ao fazer isso aqui, você vai olhar aqui, ó, a nossa inteira 2, ela tem 84 variáveis, enquanto a inteira 1 tem 85. Daí você corrigiu esse problema e você tem a base inteira da PNAD. E está perfeitinho aqui agora, certo? Então foi isso, galera. Vocês aprenderam como importar variáveis específicas da PNAD e como importar a PNAD inteira. Beleza?
Valeu!